Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, a vir pelo mundo ver o que Deus está fazendo e o que nós precisamos fazer pelas nações. Junto com a pastora Suzy, no programa de hoje, estaremos conversando sobre o Haiti, uma nação que precisa não somente das nossas orações, uma nação que precisa muito do Brasil, da Igreja Brasileira e das nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração ali para ajudar aquele povo. Você está pronto? Pronto para ver o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer? É isso aí, o programa Os Gideões já começou. Então, estamos aqui com um assunto muito importante. Queremos conversar sobre o Haiti, uma nação que está aqui tão pertinho de nós. E a pastora Suzy teve o privilégio de ir ao Haiti, não é, Suzy? Quanto tempo você esteve lá, Suzy? Foram 9 dias. 9 dias, fevereiro. 10, porque a gente ficou um dia no Panamá também. Sim. E queremos conversar sobre a experiência, sobre o que a pastora Suzy viu ali no Haiti, o que ela trouxe, o que nós podemos fazer pelo Haiti. E eu gostaria de ler um texto aqui das Escrituras, que está em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É muito lindo percebermos como o Senhor trouxe esta palavra. Isto é algo que vai acontecer no final dos tempos, no grande julgamento das nações. Mas o Senhor está trazendo aqui uma verdade muito importante. A questão de dividirmos, de repartirmos, de compreendermos as necessidades uns dos outros. E sempre que fazemos algo por um dos pequeninos, por alguém que está aqui ao nosso redor, é como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E há recompensa. E o Senhor disse: Entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sempre temos a ideia do Haiti como um país bem pobre. Vamos ver como a pastora Suzy encontrou o Haiti, o que ela viu, a realidade daquele país, daquela nação. Conte pra gente, Suzy, como foi, o que você viu, como você sentiu o Haiti como nação, como povo. Então, nós fomos numa equipe com o pessoal da Nations Help, que é o Léo Paulino, líder, e ele foi fazer um trabalho dele, que ele tem desenvolvido ali no Haiti, e dentro do trabalho dele ele tem ajudado 17 famílias a terem uma vida digna. Então ele tirou essas famílias
de uma extrema miséria, moravam em tendas. Ele registrou as 17 crianças mais desnutridas de uma escola e foi até essas famílias, e ele tem então acolhido, apadrinhado essas famílias, e agora o próximo passo é construir uma moradia para eles. E nós fomos com os Gideões Mirins, e foi tão interessante o que Deus fez, trazendo uma unidade entre os dois ministérios. Então ele tinha um rapaz, o Ezequiel, que fica por conta de cuidar dessas crianças, e nós então tivemos o privilégio de capacitar o Ezequiel e uma equipe de outros líderes infantis para saberem como cuidar dessas crianças, para terem material, para terem um ensino. Então hoje nós temos lá uma equipe boa de conselheiros que estão sendo instruídos com histórias bíblicas, com o ensino adequado para ser passado para as crianças. Então nós vimos como que Deus casou a nossa ida, né, com o Ministério Nations Help. O Haiti é um país muito pobre. Então a gente vai andando nas ruas e a gente vai lembrando da África. Muito parecido com o continente africano, a cultura das pessoas, a maneira delas se portarem, o fato de bem cedinho de manhã a rua já está cheia de gente, todo mundo andando de um lado para o outro, muitas pessoas na rua vendendo as coisas. E quando a gente chega lá, assim, já no aeroporto, você já tem aquele impacto, né, da diferença mesmo de cultura. Nós, andando pelas ruas lá do Haiti, a gente percebeu a carência espiritual das pessoas também. O Haiti, para quem não sabe, é o lugar onde se desenvolveu o voodoo. Então teve uma origem lá e durante muito tempo foi não oficializada, mas era como se fosse a religião oficial do país. E até hoje as pessoas, os moradores, né, os nativos, eles têm muito medo dos sacerdotes voodoo. E eles acabam incorporando na cultura deles muita coisa que veio do voodoo. Então muitas crenças que eles têm, eles não abandonam. Isso é muito ruim, porque quando uma pessoa aceita a Cristo e quando começa a frequentar uma igreja, ela traz muito dessas tradições que tinham suas raízes no voodoo e elas acabam fazendo um sincretismo religioso muito grande. E infelizmente essa tem sido uma marca da igreja cristã lá. Apesar Suzy, do número de cristãos ser muito grande. Significa que algo que nós podemos fazer pelo Haiti seria trazer um ensino com relação à igreja, um ensino do verdadeiro evangelho, porque nós sabemos que Jesus nos ensinou que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus nos ensinou que quando ele chega, é preso o valente. Então, se as pessoas têm medo da feitiçaria, crentes ainda com medo da feitiçaria, isso traz um prejuízo muito grande, porque a igreja fica sem a ousadia para pregar. E você pôde contemplar alguma coisa nesse sentido lá na igreja, Suzy? Quando nós estávamos indo nas montanhas, nós passamos em frente a um templo voodoo. E eu achei tão interessante que o pastor Esdras, que estava nos acompanhando, que é um pastor gideão, que foi quem nos deu acolhida, organizou, né, essa visita nossa, um congresso com pastores, ele apontou, né, esse templo voodoo, ele falou, olha só, uma casinha bem simples, mas cheia de escritos, de letras que a gente não entendia nada, e as árvores todas amarradas com fitas vermelhas, com qualquer corda, qualquer laço, e eles dedicam muitas árvores, né, muitas coisas da natureza aos espíritos, e as pessoas têm muito respeito, né? E ele falou, olha só como que vivem as pessoas que praticam voodoo. Eles se doam tempo, doam a vida, doam o corpo, doam tudo para os espíritos, e olha a casa, olha o templo, né, que eles têm, um lugar muito simples, muito pobre, realmente não tem nada. E ele falou assim, olha, agora é que as pessoas estão abrindo os olhos para enxergar que os espíritos não recompensam
os seus servidores, né? Eles não têm nenhum benefício, né? Os feiticeiros, eles não são pessoas que têm uma vida com qualidade, que é o que eles prometem dar àquele quem procura o seu serviço. E agora que o olho do povo está sendo aberto para isso. Então hoje no Haiti existem 52% de cristãos, entre evangélicos, católicos, né, protestantes, né? Mas é um número alto. Mas a gente ainda não viu uma mudança social. Quando eu comecei a ministrar lá na igreja, nós sentimos uma barreira espiritual muito intensa, como se fosse aquilo que a gente chama de céu de bronze, né? Parece que estava difícil da oração chegar e da resposta de Deus vir até nós. Então, antes de começarmos a pregar, nós começamos a orar. E acontece lá da mesma maneira como acontece na África. As pessoas, elas começam a te ouvir e elas dormem. E eu falei com o pastor e com as pessoas, né, com os membros, eu falei, olha gente, eu sei que o calor dá sono, eu sei que a fome dá sono, eu sei que às vezes vocês vieram para cá sem ter comido nada, tal, mas é tão engraçado porque o sono, ele é bem pontual, é na hora da mensagem. Na hora do louvor ele não está presente, acabou a mensagem, na hora que acaba a mensagem, todo mundo já está desperto. Então, não é o pregador, porque pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser estrangeiro, pode ser nacional, pode ser uma coisa uau, uma novidade, ou pode ser a mesma voz de sempre. Todo mundo dorme. Então, isso é espiritual e nós começamos a orar. Nós devemos ter orado assim uns 10 minutos daquele clamor bem intenso, depois continuamos orando mais um tempo, de uma maneira mais ordenada, vamos dizer assim, pois você não acredita que ninguém dormiu. Oh, que maravilha. Ninguém dormiu. Todo mundo estava acordado e a gente percebeu de uma maneira muito clara que era algo espiritual mesmo, sabe? Em relação às pessoas ouvirem e receberem a palavra de Deus. Então foi muito interessante, mas eu ainda tenho muita coisa para contar do Haiti. Algo interessante que você falou sobre este sono, Suzy, eu me lembrei de uma experiência do meu esposo, o pastor Paulo. O Paulo, certa vez, estava procurando ler a palavra de Deus, então tirou aquele tempo durante o dia para ler a Bíblia. E todas as vezes que ele pegava a Bíblia e começava a ler, vinha aquele sono forte, forte. E ele parou e percebeu, falou, este sono, eu não estou com sono. Este sono é espiritual, este sono é o inimigo que está lançando uma seta para impedir que eu leia a palavra de Deus. Então, o que ele fez? Ele disse, olha, eu vou ler a Bíblia. E ele falou bem alto, falou, olha, diabo, se você colocar sono em mim, eu vou adorar ao Senhor. Quantas vezes precisar. Então ele tomava a Bíblia, vinha o sono, ele levantava, se ajoelhava e começava a adorar o Senhor. Senhor, eu te adoro, porque só o Senhor é Deus, Tu és maravilhoso, és o meu Deus, soberano, Rei, fiel, e adorava o Senhor. Aí voltava para ler a Bíblia, o sono voltava. Ele disse que foram 7 vezes indo e voltando. Depois da 7ª vez, ele disse que nunca mais ele teve sono ao ler a palavra de Deus. Que aquilo foi embora e nunca mais. Então é importante saber, não é, Suzy, que realmente é algo espiritual. E a gente pode perceber sobre o Haiti essa nuvem mesmo espiritual. Porque quando uma nação, nós podemos ver na própria Europa, nós, desde que eu sou criança, desde que eu era criança, nós nunca víamos Europa passar por uma crise financeira, a crise do euro que estamos vendo, tanto desemprego, está começando a melhorar, mas nunca tínhamos visto tanto desemprego, tanto desespero em Portugal, na Espanha, pessoas se suicidando. Quem está lá pode dar as notícias. E a gente foi vendo desemprego, até brasileiros em Luxemburgo foram alcançados pelo desemprego. E então, quando eram nações cristãs, dentro dos princípios cristãos, havia prosperidade, havia bênção ali. Foram deixando
os princípios cristãos, foram colocando nas leis, tirando fora todo o cristianismo e trazendo coisas que não agradam ao Senhor, coisas que chocam com a palavra de Deus. Então a bênção vai embora e os problemas graves vão chegando. Então uma nação que está, por exemplo, o vodú está na bandeira, os símbolos do vodú estão na bandeira do Haiti. E nós podemos ver então que há esta influência tão grande. Bem, talvez você queira ver um pouquinho do que a Suzy experimentou lá no Haiti, então vamos ver um vídeo. Quero que você assista um pouquinho este VT, esta reportagem da viagem da Suzy ao Haiti com esta equipe do Brasil. Vamos assistir, veja comigo. Haiti, país localizado no Caribe, é considerado o mais pobre da América Latina, com 80% da população vivendo na pobreza. 2/3 dos haitianos dependem do setor agrícola, sendo vulneráveis a danos naturais, na maioria das vezes ocasionados pelo desmatamento. Terremotos também abalam o país e deixam a situação ainda mais crítica. Em 2010, a catástrofe fez cerca de 316 mil mortos e ainda hoje o Haiti não conseguiu se recuperar da tragédia. Em fevereiro deste ano, Suzy Vasconcelos e equipe foram até o Haiti e viveram de perto a realidade desse povo. 9 dias de muita dedicação. A viagem proporcionou aos haitianos, povo muito ligado ao vodu, cultos de adoração a Deus. As pessoas ali têm sede de Deus e louvam a Ele com tudo o que têm. A simplicidade não atrapalha em nada. As crianças são disciplinadas e dispostas a aprender mais. E olha só a organização delas para assistirem ao culto. Embora uma boa alimentação seja algo escasso no Haiti, Suzy encontrou um refúgio. Estou aqui tomando um café da manhã, num pequeno paraísozinho, enquanto todo mundo lá fora está morrendo de fome. Aqui, uma comidinha super gostosa. Muitos americanos vêm para essa base aqui e eles têm aqui como se fosse um hotel, daqui eles partem para fazer ajuda. Dá só uma olhada no café da manhã, uma delícia essa panquequinha. Em meio a esgotos abertos e muita sujeira, mulheres retiram a comida dali. O barro, misturado com sal, vira biscoito, trazendo doenças àqueles que o comem. Mesmo vivendo em situação precária, os haitianos têm um belo sorriso no rosto e receberam muito bem a equipe do Ministério Gideões. Essa história não termina aqui. No próximo programa, você confere a segunda parte da viagem. Não perca! Então você pôde ver um pouquinho, sentir um pouquinho do que é o Haiti, do que nossos irmãos e tantos experimentam ali naquele país. E a gente fica se perguntando o que nós podemos fazer, como que nós podemos ajudar, o que deve ser feito. Suzy, você falou que lá tem muitas ONGs. O que a gente pode fazer? Como você viu mesmo essa pobreza e a real necessidade do Haiti? Você viu lá no vídeo, estava mostrando as pessoas fazendo biscoito de barro. Eles colocam sal, né, no barro e comem aquilo por falta do que comer. Várias ONGs do mundo inteiro estão lá. O país é um país muito assistido, assistencialmente, vamos dizer assim, né? Muito bem assistido. Eles recebem muitas doações, mas como em todo lugar ocorre muita corrupção. E o que eu senti de verdade é que as pessoas lá, elas não precisam tanto do alimento, elas precisam de aprender a pescar.
Então a gente teve a oportunidade de ver no meio das montanhas, né, várias situações que, se as pessoas tivessem um aprendizado em cima do que pode ser feito para que a terra produza. Por exemplo, eu vi um rio, né? O rio estava um leito com pouquinha água. E a gente perguntou, aqui chove? Chove abundantemente. Mas olha aqui, pouquinho, essa é a época que tem menos água. Mas eles não têm a ideia de fazer um açudezinho. Existe muito recurso natural que não é aproveitado. A pessoa que estava comigo falou, olha, aqui dava muito bem para eles fazerem um moinho d'água. A gente viu lá uma garapa, um lugar que eles estavam, um engenho de cana, de açúcar, né? Eles estavam fazendo a garapa. E aí a pastora Lúcia, que era filha de fazendeiros, falou assim, se meu pai estivesse aqui, com uma semana ele já tinha feito uma cobertura para esses bois. Fica esses bois aí no sol quente e há 20 anos os bois estão no sol quente, morrendo de fome, e as pessoas também. É aquela coisa tão ruim, aquela sujeira, aquela falta de higiene. Eles sabem fazer da garapa até a rapadura, mas não tem a tecnologia para fazer o açúcar. Aí, como fazer até a rapadura dá um pouco mais de trabalho, eles param aqui e fermentam a garapa para fazer a cachaça, que é mais barata, mas que dá um retorno mais rápido. A gente viu o tanto de caminhões passando com sacos de carvão vegetal. Cada saco daquele é uma árvore a menos no país, e o país já não está tendo árvores mais. Falta de quê? De ensino. Então, o que nós percebemos lá que o país precisa e que a gente gostaria de ajudar é levando profissionais que os ensinem a ter o próprio recurso. Então, às vezes você sabe mexer com... O pastor Esdras falou, eu tinha vontade de ter uma granja, de criar galinhas. Né? Às vezes você tem a condição de ensinar a costurar e pode doar uma máquina de costura. Às vezes você sabe plantar ou você sabe usar, né, um recurso, um alimento. Ele mostrou para nós um capim, que a raiz do capim no sul do país é usada para fazer um óleo vegetal. Mas lá naquela área ninguém sabe, o capim é abundante lá. E ninguém usa, e ninguém sabe, as pessoas morrendo de fome, muita desnutrição, muita pobreza. O país realmente precisa da ajuda substancial nessa área do ensino. E as igrejas estão com portas abertas para receber pessoas assim que vão ajudá-los a aprender a fazer alguma coisa. Na área da marcenaria, na área da construção, mas principalmente na questão das fazendas, né? Do recurso natural, da terra. Cuidado com a terra. É como se a gente voltasse num tempo, estivesse num Brasil lá de 1700, sem indústria, sem grandes empresas, sem grandes tecnologias, tirando da terra o sustento e construindo a partir dali uma nação que vai ser produtiva, né? Interessante que a Suzy falou sobre o desmatamento e eles não plantam nada no lugar. As árvores que são cortadas vão sendo tiradas e a terra vai ficando desértica. E realmente nós podemos ajudar. Quem sabe você que está assistindo aí, ardeu seu coração para ensinar a fazer uma horta, ensinar a plantar um pomar, a saber conhecer lá, fazer um exame daquela terra, seu pH. Eu não entendo muito de plantações assim, mas saber aquilo que produz, ensinar o povo. Então, realmente é isso que a Suzy diz. Parece que são 9 milhões de habitantes e 10 mil ONGs. Isso. O país tem tanta assistência que são 10 mil ONGs para apenas 9 milhões de habitantes no país. Desses 9 milhões, 5 milhões moram na cidade de Porto Príncipe. Com o terremoto que houve lá, várias casas foram destruídas, né? Foram 200 mil mortos.
Então eles têm vários assentamentos de população ao redor da cidade. Nesses assentamentos, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que vida é essa? Não tem nada. Então é uma casinha aqui, outra aqui, só casa, simples, separadas umas das outras, sem as ruas direito, sem eletricidade, sem uma estrutura, né, de água, de luz, de ruas, saneamento e as pessoas não têm também onde comprar. Eu tive pela primeira vez no Haiti uma experiência na minha vida horrível. Voltando dessa montanha, para chegar lá nós andamos 2 horas de carro e 1 hora a pé. Para voltar mais 1 hora a pé e 2 horas de carro. Nesse percurso eu tinha levado uma garrafinha de água, mas éramos muitos e eu estava do lado do pastor, como que eu ia beber água, né? Então eu tomei um gole e dei a minha água e dividiu para as pessoas. Aí voltamos e eu estava muito calor, estava com muita sede. Então quando nós voltamos, nós paramos na casa do pastor para deixá-lo e irmos para o lugar onde estávamos hospedados, que era lá na New Life. Quando nós paramos, eu falei, ô pastor, tem um copo de água para me dar? Porque eu estou com muita sede. Ele ficou morrendo de vergonha. Foi lá, falou assim, ô irmã, eu vou ver. Aí foi, entrou, demorou uns 5 minutos, voltou todo sem graça, me pediu desculpa porque ele não tinha água. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou voltar lá para a missão, lá eu vou ter água. E ele? Porque perto não tem onde comprar. Ele cavou uma cisterna ele mora atrás da igreja. Então ele cavou ali uma cisterna para ter água, mas a água é saloba. Então eles usam aquela água saloba, que não cheira muito bem, para tudo, mas não dá para beber. E aí eu fiquei pensando, onde que vai comprar? Será que tem dinheiro para comprar? Como que é? Porque ele falou que cada dia é um milagre, e principalmente com relação à comida. Eles nunca sabem se eles vão ter a comida. Na escola que ele dirige, ele oferece a comida 1 vez por semana para as crianças. É muita pobreza. É isso aí. Nós olhamos este lado, pensamos o que vamos fazer, mas nós temos muito motivo para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem nos dado e que nós possamos ter este coração generoso e compassivo. É maravilhoso podermos adorar ao Senhor, ter um coração grato, mas devemos sempre nos lembrar daqueles que sofrem, daqueles que estão necessitados. E quem sabe você pode dar uma parte das suas férias, quem sabe você pode ensinar, você pode dar uma parcela da sua vida para os nossos irmãos no Haiti, levando um artesanato, ensinando a plantar uma horta, quem sabe as sementes, não sei, podemos conversar a respeito disto. Léo Paulino está sempre voltando ao Haiti e quem sabe você pode se contactar conosco. Você pode escrever para a pastora Suzy, passe o seu recado, aí está o e-mail dos Gideões Mirins. E se você desejar participar de uma ajuda para o Haiti neste sentido, de ensinar a pescar, você pode se contactar conosco. Suzy, nesses minutos finais, eu queria então que você desse uma palavra final aos pastores, às pessoas que nos assistem sobre ajuda ao Haiti. O Brasil é um país que tem abençoado muito aquela nação. Nós estivemos ali na ONU, a maioria dos soldados da ONU que estão ali no Haiti são soldados brasileiros. Há um culto maravilhoso entre os soldados cristãos ali toda semana e eles têm se dedicado mesmo a ajudar a manter a segurança naquele lugar. Existem muitas missões de quase todas as denominações aqui do Brasil fazendo algum tipo de trabalho lá. O pessoal da Quadrangular, da Assembleia, Metodista, várias missões. O Ricardo Robortella sempre vai lá. São muitas os grupos que têm de alguma maneira prestado assistência ali no Haiti. Para cada grupo, Deus tem dado uma visão diferente. E
todas, de uma maneira maravilhosa, têm contribuído para a bênção do povo, para o crescimento do reino de Deus ali, que é o que o povo realmente precisa. Mas você pode colaborar conosco ou com qualquer uma dessas missões. Você pode entrar em contato com o Ministério 24 horas diante do Senhor e fazer a sua colocação. Gostaria de estar indo, gostaria de estar contribuindo, gostaria de ajudar com o meu trabalho, e nós vamos ter a maior alegria de receber a sua ligação. Então não deixe de se colocar como participante dessa obra tão maravilhosa que Deus tem feito, abençoando as pessoas que precisam tanto. É isso aí. E se você também desejar fazer alguma doação, a doação para o Ministério, para Missões 24 horas, você pode fazê-lo. Nosso contato aí está, o nosso telefone, você pode abrir o nosso site, pode ver na nossa última revista o nosso relatório missionário, aquilo que Deus tem nos usado para levar nas nações da África, agora ao Haiti, e você pode ir conosco até os confins da terra. É isso, Deus nos chamou nesse tempo. A ordem do Senhor é a mesma: ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E o que o Senhor nos ensinou é amar. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E que nós possamos levar este amor, levar a salvação, levar a presença do Senhor às nações, porque Deus tem abençoado o Brasil. Amém? Muito obrigada a você que esteve aí, você que está com seu coração ardendo por missões, deixe o Senhor te usar. Que Ele te abençoe ricamente. Suzy, muito obrigada, foi muito bom estarmos mais uma vez juntas aqui, e que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.